Bom dia. Eu queria registrar aqui a minha posição sobre a PL 5587, projeto de lei que está sendo discutido na Câmara hoje. Documento que foi para o Senado e agora voltou para a Câmara. O Uber está completando agora 4 anos de Brasil. Então, o Congresso Nacional demorou 4 anos para poder finalizar esse documento e certamente não vai finalizar hoje. Isso aí ainda vai decorrer mais algum prazo ainda. Mas você veja bem, eu acredito que um documento simples e simplificado, tá certo? Já poderia ter sido elaborado há muito tempo. Porque eu vejo 3 ou 4 questões assim fundamentais que esse documento tem que contemplar. O primeiro deles diz respeito à taxação dos aplicativos. Porque o Uber diz que é plataforma digital. Ele não quer dizer que ele é transporte privado de passageiros, né? Sendo que lá na Europa, o mercado comum europeu já diz para ele, aqui é você empresa de táxi e vai ser considerada como tal. Então a taxação ela tem que ser igual ao sistema público de táxi, tá certo? O sistema de táxi, porque ele está transportando passageiro. Então essa ideia de que não, eu sou um aplicativo e eu vou pagar uma taxa diferente, não, senhor. Quer dizer, a minha opinião é de que o Estado tem que dizer, olha, você é transporte de passageiros e a sua taxação vai ser de acordo com o que nós já cobramos aqui do mercado. Então tem que ser uma taxação igualitária, porque senão amanhã ou depois o camarada vai estar explorando diamantes e ouro aí e vai dizer, não, eu sou aplicativo de recursos naturais. E vai estar pagando um imposto diferente da atividade fim. Então a atividade fim é transporte passageiro e a taxação tem que ser considerada como tal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto era dizer se existe vínculo empregatício ou não. Quer dizer, o Estado, ou o Poder Legislativo, ou o Judiciário, tá certo? Na figura do Tribunal do Trabalho, teria que definir a questão do vínculo empregatício. Se tem ou se não tem. Se não tem, qual é a segurança jurídica que o motorista tem? Porque a segurança jurídica hoje é zero. É zero. Existem dezenas e dezenas de motoristas aí, como eu, que foram excluídos da plataforma sem direito algum. E essas pessoas ficam com o carro, com o carnê, com as despesas que assumiram para poder trabalhar na plataforma e depois ficam a ver navios. Então, o Estado existe para dar proteção ao cidadão, para dar proteção ao pequeno. Então, teria que, se o Estado entende que não existe vínculo empregatício, então deveria se pegar o contrato da Uber e dizer assim, olha, vamos olhar esse contrato seu aqui. Não, esse contrato seu não serve não, nós vamos elaborar um outro contrato aqui para poder você fazer essa relação sua com o motorista. É exatamente por isso que o Uber não quer a regulamentação, porque ele não quer discutir essas coisas. Ele não quer simplesmente discutir com ninguém isso, porque ele acha que ele é empresa privada, ele quer fazer o que ele quer fazer. Bom, a outra questão que eu acho fundamental é que o Estado, para dar proteção ao motorista, para dar proteção ao cidadão, deveria definir o preço mínimo a ser cobrado. Porque o Uber está praticando dumping na cara de todo mundo. E esse dumping, no meu entendimento, já causou um prejuízo aí de 35 bilhões de reais no mercado. Prejudicando o núcleo familiar, endividando as famílias, tá, para poder sustentar a operação de Uber no Brasil. Os bancos estão perdendo dinheiro, os ônibus estão perdendo dinheiro, o metrô está perdendo dinheiro, os taxistas estão perdendo dinheiro. Tá? O prejuízo no mercado, nas minhas contas, é algo em torno de 35 bilhões de reais. Então, o Congresso diz assim, olha, nós vamos definir 3 categorias de carro. O carro simples, o carro médio e o carro de luxo. Para o carro simples, aí chama lá o Sebrae, chama lá os economistas ligados ao Congresso Nacional e define, olha, para o carro simples, o mínimo que você vai cobrar é isso. Para o carro médio, o preço é tal. E para o carro de luxo, a tarifa tem que ser, o quilômetro tem que ser tal. Então, definido isso para quê? Para poder dar proteção e dar uma margem de ganho para o motorista, porque o motorista hoje não tem margem de ganho nenhum. Eu calculo que a perda do motorista hoje, pelas minhas contas, é algo em torno aí de R$ 2.500 mensais, que é o dinheiro exatamente que falta para ele poder honrar os compromissos dele
de financiamento, de seguro, manutenção de carro e a margem de lucro que ele não está levando para casa. Então, no meu entendimento aí, ele está perdendo em torno aí de R$ 2.500 rodando 1.700 km, que é a comparação que eu fiz lá com a quilometragem do táxi. Quando o táxi roda tripulado R$ 1.700, ele fatura em torno de R$ 5.000. Então, essas questões que são questões simples, já poderia ter elaborado um documento simples, tá certo? Regulamentando a atividade, tá certo? Mas considerando esses pontos e liberando a empresa para trabalhar caso ela queira ficar no país. Agora, remetendo para os municípios as questões subjacentes ou questões periféricas, que são aí 1 milhão de questões. Aí as prefeituras iriam se adequar. Iam fazer um trabalho mais investigativo, minucioso, para poder definir que questões são essas e quais critérios seriam aplicados para cada um dos requisitos. Então, por exemplo, lá, placa vermelha ou placa branca? Aí cada prefeitura poderia decidir de acordo com o seu entendimento. O carro tem que ficar em nome do motorista ou não precisa? Qual a idade dos carros? 2 anos, 3 anos, 5 anos? Cada cidade iria definir isso aí. E a questão aí de abrir a caixa preta, porque o Uber é uma caixa preta, e o Uber não quer regulamentação, porque ele não quer que ninguém mexa na caixa preta dele. Então, por exemplo, preço dinâmico. Ela fica manipulando o preço dinâmico ao bel prazer, porque ninguém está investigando. Ela vira e para o passageiro e fala, olha, o preço está dinâmico. Quem falou que o preço está dinâmico? Quem conferiu isso? Qual que é a proporção de carros e de chamadas naquele instante no aplicativo para ele poder definir se o preço está dinâmico em 2.0, 3.0, 4.0 ou 5.0? Quem é que checou isso? Alguém conferiu isso? Ninguém conferiu. Então, tem que abrir a caixa preta, tá certo? Para poder definir essas questões locais, municipais. Esse é o meu entendimento. A última questão é mais uma questão é a questão da avaliação. Quer dizer, como é que são feitos os critérios de avaliação? Como é que a empresa decide excluir o motorista da plataforma? Então, vocês vejam bem que as questões subjacentes ou questões periféricas, elas são muitas. Ficaria a cargo do poder municipal, das prefeituras. E o Congresso Nacional faria um documento simples, talvez de uma lauda, 2 laudas ou 3 laudas, um documento simples que já poderia ter feito há muito tempo e ter inibido esse prejuízo astronômico que a empresa causou ao mercado. Muito obrigado.